Com o senhor Mateus. Hoje é um dia muito significativo para nós. Com essa Santa Missa, nós estamos abrindo o Tríduo Pascal. O Papa escreveu, João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, onde ele fala da Eucaristia e a Igreja. E uma das partes, ele coloca: teriam os apóstolos entendido todo esse momento? E ele vai falando da paixão, né, que ele trata um pouco sobre a Eucaristia, e ele mesmo responde: acredito que não. Somente quando eles passam pelo tríduo, ele chama de Tríduo Pascal, ou seja, esse Tríduo Pascal, que então que eles vão entender todas essas coisas. No momento então dessa ceia, o momento da paixão, depois o momento da ressurreição, depois de todas essas coisas que eles vão ter a compreensão melhor de tudo aquilo que Jesus havia dito. Por isso que para nós é muito significativo esse início desse Tríduo Pascal, de nós estarmos inseridos por completo nesse mistério de fé. A primeira leitura de hoje vai falar, né, de um povo que vai celebrar a vitória sobre uma escravidão, de uma passagem para uma vida nova, o sacrifício do Cordeiro, aonde vai trazer a aspersão do sangue para proteger as casas, para proteger as famílias. A liturgia de hoje é muito rica. A liturgia de hoje é uma catequese que, se nós mergulharmos, se nós entendermos tudo isso, nós vamos sair daqui um católico diferente, nós vamos sair daqui uma pessoa de fé diferente, aonde vai trazer nessa primeira leitura, né, essa celebração da vitória, a vitória sobre a escravidão. E depois a segunda leitura vai falar sobre a instituição da Eucaristia. Paulo vai narrar: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Paulo vai narrar tudo isso. E depois então, o momento do lava-pés, o momento onde, através desse momento, Jesus quebra toda a expectativa que havia no coração dos discípulos. Por que ele quebra toda a expectativa que havia? Porque era incompreensível naquele momento um mestre, o Senhor e mestre, lavar os pés dos seus discípulos. Era incompreensível. Então Jesus quebra toda a expectativa que havia no coração daqueles discípulos, mas ao mesmo tempo que ele quebra essa expectativa, ele coloca um grande ensinamento. Ele traz o ensinamento da humildade. Não apenas o ensinamento da humildade, mas ele traz o ensinamento, ele coloca um modelo de serviço e humildade. O padre abria essa Santa Missa de hoje dizendo isso: o sacerdote é aquele que está a serviço, não aquele que está para ser servido, mas ele é chamado a servir a sua comunidade, a servir aqueles aos quais Deus vai confiar ao longo do seu ministério. Então hoje nós celebramos a instituição da Eucaristia e a instituição do ministério, do sacerdócio ministerial, do sacerdote católico. Ou seja, então nós devemos valorizar, porque nós vamos pegando parte por parte dessa liturgia e a gente vai montando um mistério de fé, a gente vai montando um mistério, ou melhor, a gente vai montando algo que é ponto máximo da nossa fé, que é a Eucaristia, que é o ponto central da nossa fé. Nós podemos pegar o melhor pregador do mundo inteiro, nós podemos encher essa cidade, encher essa praça, encher essa igreja, e essa pessoa pregar, por melhor que ele seja, por melhor pregador que ele seja, mas se ele não for um sacerdote, ele não vai nos trazer aquilo que é mais sagrado para a nossa fé. Ele não vai conseguir trazer aquilo que é o ponto central da nossa fé, que é a presença eucarística de Jesus. Daqui a pouco vai ser ofertado o pão, vai ser ofertado o vinho, e quando houver o momento da transubstanciação, ou seja, a transformação da substância do pão e vinho no corpo e sangue, ali é o ponto máximo da nossa fé. Mas somente aqueles aos quais Deus escolheu do meio do povo. Deus tira do meio do povo para colocar no meio do povo com um ministério diferente, com uma graça diferente, com uma missão diferente. Por isso que nós devemos, não apenas no dia de hoje, rezarmos pelos sacerdotes, mas rezarmos todos os dias pelos sacerdotes, porque
Qual é o grande diferencial de nós sermos católicos? É exatamente aquilo que só um sacerdote é capaz de nos oferecer, que é a Eucaristia. Porque se não houver a Eucaristia, não tem igreja católica. O ponto central da igreja é exatamente a Eucaristia. É aqui, é através desse momento que nós estamos celebrando agora, é que as famílias são renovadas, que o coração é renovado, que as pessoas são renovadas, a esperança é quando a gente vem a essa mesa, é quando a gente vem a essa mesa para a comunhão, quando a gente vem ao altar para a comunhão. Por isso, é muito rica essa celebração de hoje, e é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente aprenda. Quando Jesus, então, reúne os discípulos ali, e começa a falar com os discípulos, tira o manto e começa a lavar os pés. A nossa vida só tem sentido se nós entendermos isso, se nós colocarmos, assim como Jesus colocou para ensinar os discípulos, e Ele ensina a cada sacerdote, mas Ele também ensina a cada um de nós que a nossa vida só tem sentido quando nós nos colocamos a serviço do próximo, quando a gente coloca a nossa vida como doação, quando a gente permite que Deus use da nossa vida para chegar na vida de alguém. É exatamente essa, é a vida de um sacerdote. O sacerdote é aquele que morre para ele mesmo. Ele morre para ele mesmo, porque muitas das vezes nós não queremos sair de perto das pessoas que nós amamos, nós não queremos deixar de lado as pessoas que nós queremos próxima, e o sacerdote é aquele que, a partir do momento que ele se entrega, a partir do momento que ele dá o seu sim ao chamado que Deus o fez, ele morre para ele mesmo, e ele começa a viver para Deus. E ele não sabe. Hoje os dois estão aqui. Um, nós sabemos o quanto renunciou para que pudesse estar aqui. Renunciou à família, renunciou aos pais, renunciou no sentido de estar presente, renunciou os irmãos, renunciou sobrinhos, irmãs, a família. E alguém pode dizer assim: ah, mas está lá e hoje está aqui. Mas quem vive no dia a dia sabe das ligações quase que diárias, semanais, para que não perca o vínculo do amor, da fraternidade, da unidade, mas por um propósito, por um chamado especial, renuncia aquilo que é mais precioso. Assim também como o Padre Ed, hoje está aqui, amanhã pode, espero que não, mas amanhã pode receber uma ligação, ir para outro lugar, ir para outra cidade, ir para outra comunidade. Ou seja, é aquele que é despojado de todas as coisas. Então, quando Jesus institui a Eucaristia naquela última ceia, ele se despoja, ele ensina, ele traz esse modelo de serviço, ele traz esse modelo de humildade. Eu, como mestre, Jesus se rebaixa, no bom sentido da palavra, e se faz como um dos discípulos, exceto no pecado. Ou seja, ele se iguala aos discípulos, lavando os pés dele. E quantas das vezes nós somos tomados por um orgulho, por uma vaidade, por uma prepotência, onde nós queremos que as pessoas lavem os nossos pés, porque nós somos melhores, porque nós temos uma condição melhor, porque nós temos mais popularidade, porque somos mais conhecidos, nós queremos oferecer o pé. Não, você não é convidado a oferecer o pé, você é convidado a lavar os pés, porque é aquele que nos ensina, aquele que traz o maior ensinamento, foi ele quem lavou. Ou seja, é preciso que a gente seja despojado das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, da nossa prepotência, de tudo isso. É isso que Jesus ensina ao lavar os pés dos discípulos, que vai ser feito logo aqui, logo após essa homilia, aonde o padre na figura, por isso que durante a missa, o padre age, em latim, in persona Christi caput, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, ou seja, é o próprio sacerdote, é o próprio Cristo. Então, para nós, o ponto central é a Eucaristia, que nunca pode faltar na nossa vida. A Eucaristia, é inconcebível um católico que não seja adorador do Santíssimo Sacramento,
que não tenha no seu coração o desejo de comungar, que não tenha no seu coração o desejo de fazer uma adoração, de estar diante do Santíssimo Sacramento, adorando, porque é aí que é o ponto máximo da nossa fé, é aí que nós alcançaremos de Deus aquilo que Ele mais deseja para a nossa própria vida. Por isso, hoje nós celebramos exatamente isso, o sacerdócio católico, o sacerdócio ministerial e a Eucaristia, e trazemos ainda como ensinamento, a liturgia traz ensinamento da simplicidade, da humildade, o quanto nós devemos quebrar ainda o nosso coração, o quanto nós devemos ainda aprender com essa liturgia, o quanto nós ainda devemos mudar de vida, para que a gente se coloque a serviço dos outros, para que a gente faça da nossa vida uma vida de entrega, uma vida de missão, uma vida onde Deus possa usar a cada um de nós, seja da qual for a maneira, porque é esse que traz sentido para a nossa vida. Por isso que isso quebra os discípulos, desarma os discípulos, isso tira toda a perspectiva dos discípulos naquela última ceia. Quantas coisas a gente já vem vendo ao longo dessa semana, a traição, e Jesus revela um coração que é pleno de misericórdia, Jesus revela um coração que é pleno de amor. E por que não dizer que nessa mesma liturgia de hoje nós devemos aprender até mesmo tendo como destaque a instituição da Eucaristia e do ministério sacerdotal, nós devemos aprender com a figura de Judas, porque Judas teve a oportunidade de mudar de vida e não mudou. Ele teve a oportunidade de mudar de vida, e ele esteve naquela ceia, ele estava junto, mas ele não mudou. Nós temos hoje a oportunidade de mudarmos de vida, nós temos total oportunidade hoje de mudarmos de vida, e que essa seja a proposta nossa, ao virmos hoje para essa fila da comunhão, ao adorarmos o Senhor que estará presente nesse altar, a Ele que vem fazendo com que a nossa vida seja fortalecida com a sua presença, porque Jesus poderia vir de diversas outras maneiras. Por que Ele vem então em forma de pão? Porque sai da Galileia e vai para a Judéia, vai para Belém, né? Cidade do pão, Belém, Betlehem, significa casa do pão, ou seja, na casa do pão nasce o pão da vida. O pão é aquele que é o alimento mais próximo do homem, é aquele que é o alimento cotidiano do homem. Por isso que Jesus se faz alimento para cada um de nós, e esse alimento se vê em forma de pão. Mas aquilo que os nossos olhos não veem, o nosso coração tem que ter a certeza que é Ele. Existe um ditado popular que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas diante da Eucaristia, aquilo que os olhos não vê, é o coração que sente, porque é pela fé, é o mistério da fé. E nós que somos pessoas religiosas, o que nós vivemos é exatamente mistérios em cima de mistérios, mistérios em cima de mistério. Deus está aqui conosco, Jesus se faz presente na Eucaristia, a Trindade está aqui, e tudo isso é mistério. Os anjos estão aqui no nosso meio, tudo isso é mistério. A nossa vida deve ser mergulhada no mistério de Deus, mas a gente só vai entender isso, a gente só vai viver isso de uma forma mais concreta, nós só viveremos isso de uma forma mais plena, se nós entendermos, primeiramente, a Eucaristia. Não entendermos numa plenitude, porque é mistério, mas entendermos da presença real de Jesus, porque se nós entendermos a presença real de Jesus, nós não passaremos um dia da nossa vida sem adoração, nós não deixaremos de vir à Capela do Santíssimo para assistirmos novela, nós não deixaremos de vir à Capela do Santíssimo para ficar em celular, para fazer tantas coisas. Nós devemos ter um coração que seja sedento, que seja desejoso de estar na presença de Jesus. A gente pede tanto socorro nesses últimos tempos a Deus, problemas, doenças, enfermidades, tantas tribulações, mas às vezes a gente esquece de vir aqui pessoalmente falar com Ele. A gente precisa aprender isso com o católico, a gente precisa entender melhor a presença de Jesus eucarístico,
para que a gente sente ali, e muitas das vezes nem fala uma palavra sequer, mas apenas deixa Deus falar ao seu coração, apenas deixa Deus direcionar a sua vida, dizer o que você fazer, o que você falar, a atitude que você tem que tomar. É isso que nós precisamos, é essa espiritualidade que nós precisamos ter na nossa vida, de irmos ao encontro da Eucaristia. Mas volto a dizer, a Eucaristia só vem até nós pelas mãos de um sacerdote. Por isso, quem fala mal de um sacerdote pode ter a certeza que está jogando pedra no Cristo, porque o sacerdote, volto a dizer, né, ele age in persona Christi Captis, na pessoa do Cristo. É ele que oferece, é ele que oferece a comunidade ao Pai, é ele que oferece as oferendas ao Pai, o sacrifício ao Pai. Por isso, o que nós vivemos hoje de maneira especial aqui, né, que é essa última ceia, aquilo que Jesus viveu na cruz, que chama-se do memorial da paixão. Memorial não no sentido de lembrança, não é lembrança, mas é uma atualização do fato, ou seja, o que aconteceu na cruz, acontece aqui de forma incruenta. Por isso, você está diante de um grande mistério, você está com a sua vida diante de um grande mistério. Não perca essa oportunidade. Não sejamos Judas, que teve a oportunidade de fazer tudo diferente, mas optou pelas paixões do seu coração. Que hoje nós possamos, pedir 2 graças ao Senhor, de maneira especial, 3 graças que a liturgia coloca em evidência. Que nós possamos ser pessoas mais orantes por todos os sacerdotes. Independente da sua vida ministerial, mas o chamado é de Deus, e se Deus chamou, porque Deus tem um propósito, nós devemos rezar por todos os sacerdotes, e saber que antes dele ser um padre, ele também é humano, que ele é capaz de se irritar, de se aborrecer, de chorar, de sofrer, de sorrir, de ter fome, de ter sede. Ele é ser humano como cada um de nós, e a gente, muitas das vezes, a gente quer aplaudir os sacerdotes que são perfeitos, e por isso que a gente não aplaude, a gente tampa a pedra, porque é perfeito somente Deus. Porque antes de um ministério, existe um sacerdote, existe um homem, melhor dizendo. O outro ponto, que tenhamos um coração mais eucarístico, mais adorador, que busque mais a Eucaristia, tanto na comunhão, quanto na adoração. E o terceiro ponto, que nós vamos viver agora, o lava-pés, que a gente nunca ofereça o pé para que ninguém possa lavar, mas que a gente aprenda com Jesus lavar os pés dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.